Meus irmãos, quando você vê várias pessoas dizendo que no Brasil o poste mija no cachorro, a pipa empina o menino e por aí vai, eu até no começo achava exagero, digo, nossa, os caras também, mas meus irmãos, o que está acontecendo não é brincadeira e prova que os ditados populares estão certos. É incrível isso, eu recebi a dica de Gledson Santos Barros, que não deixa sombra de dúvida, né? Ele comenta inclusive o seguinte: bom dia, irmão Davi, realmente já virou piada esse Brasil. Agora a petroquímica Braskem pode processar os moradores de acordo com a indenização acordada, ou seja, os caras destruíram, literalmente, aquela cidade, destruíram os bairros. A coisa só está começando, literalmente, Maceió vai afundar, né? E aí você é obrigado a aceitar um contrato com eles, um acordo com eles, senão você vai ficar a ver navios, literalmente. E caso você reclame, eles podem cobrar a indenização de você. Não sou eu que estou falando não, é a própria matéria. Desde já fica um abraço forte para o nosso irmão Gledson Santos Barros, sempre conosco aqui. E a matéria diz o seguinte, ó: acordo de indenização deixa claro, vítimas podem ser processadas pela Braskem, né? Já não basta destruir a vida das pessoas, já não basta afundar a terra natal delas, também é preciso processá-las, é destruir o espírito das pessoas também. O acordo confidencial celebrado entre a Braskem e os residentes impactados pelo afundamento de 5 bairros em Maceió revela, segundo o site Intercept Brasil, cláusulas abusivas que isentam a empresa de responsabilidade, abrindo espaço até para a possibilidade de processos contra as próprias vítimas. Ouviu, família? A condição para a indenização pela Braskem era a assinatura desse documento, com cláusulas padronizadas presentes em acordos similares com outras vítimas, incluindo a cláusula de confidencialidade. Então, outras pessoas já assinaram essa porcaria, praticamente é o contrato padrão deles, só que estão expondo agora, né? Porque a própria pessoa diz, olha, eu não posso falar, porque os caras disseram, ou eu aceito isso, ou vou me ferrar na justiça, né? Lenta, e nesses casos ela fica mais lenta ainda, não sei porquê, né? Não me pergunte por quê, porque quando envolve empresas multibilionárias que supostamente ajudam no desenvolvimento do país, né? E o desenvolvimento que você vê de verdade é isso aí, buracos, nossas riquezas minerais sendo levadas a preço de banana e os buracos ficando. Mas essas são as que trazem desenvolvimento para o país, né? São eles. E Enéas falou o tempo todo desses caras. Então essas empresas fazem isso e elas ainda por cima têm as costas quentes com os poderosos. Então se você por acaso disser, não, eu não vou querer o acordo não, eu vou querer o meu direito como eu tenho, quero indenização pelo que vocês fizeram. Aí, meu irmão, você vai amargar anos e anos com a mão na frente e outra atrás, né? Sem nenhuma certeza, muito pelo contrário, né? A certeza que você vai ter não é positiva, é negativa. E provavelmente você vai perder. Por exemplo, a cláusula 18 do acordo, que trata dos documentos para tirar delas a posse dos imóveis e entregá-las à Braskem, diz que a pessoa indenizada se compromete a assinar qualquer documento que seja necessário para a transferência da propriedade. Então logo seja acionado pela Braskem. Você fica então, no caso aqui, né, à disposição da empresa. Na hora que ela disser, venha-se embora assinar, você tem que ir como um cachorro, né, com o rabinho abanando e assinar a porcaria, certo? Então é terrível isso aqui, é terrível, né, meus irmãos? Só mesmo num país que não é um país, é uma republiqueta das bananas, né? Uma colônia, literalmente, do poder estrangeiro. Vamos lá. Além de o valor da indenização não reparar completamente os danos materiais e morais das vítimas, vários trechos do acordo garantem a Braskem descontar determinadas quantias da indenização. A cláusula 7 menciona até o dinheiro dos caixas dos condomínios. De acordo com ela, em caso do apartamento, o morador não terá direito a eventuais saldos de valores em caixas, bem ou direitos de condomínio, uma vez que o beneficiário já está sendo indenizado pelo valor da área total do imóvel, englobando a área privativa e comum. O desastre ambiental relacionado às atividades da Braskem foi identificado em 2019, quando o Serviço Geológico do Brasil apontou que os tremores de terra, rachaduras em imóveis, fendas nas ruas, afundamento e o surgimento de crateras no bairro de Pinheiro eram resultado da instabilidade do solo causada pela extração de sal-gema pela empresa na região de Lagoa Mundal. A Braskem, que se instalou em Maceió na década de 1970, sob o nome de Salgema Indústrias Químicas, hoje faz parte do grupo empresarial Novonor,
da família Odebrecht, sendo a Petrobras a segunda maior acionista. Devido à gravidade dos danos, aproximadamente 55 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas às pressas. À medida que o risco de desabamento se alastra pelos bairros de Pinheiro, Montange, Bebedouro, Bom Parto e Farol, a recente colapso da mina 18 no início de dezembro deste ano provocou novas desocupações e ampliou a área de risco em Maceió. Atualmente, a Braskem detém a propriedade de quase todas as resistências das vítimas transferidas para a empresa após negociações com o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Alagoas, a Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União. O primeiro resultado dessas negociações foi o termo de acordo para apoio e desocupação, que, entre outras condições, concedeu à empresa posse ou titularidade dos imóveis nos bairros afetados em Maceió, estabelecidos como requisito essencial para que a Braskem realizasse ações de preparação, incluindo a indenização dos moradores desalojados. Na verdade, meus irmãos, sinceramente, esse é um dos motivos que me fazem me esforçar muito para sair do país, certo? É esse tipo de coisa aqui, porque você precisa acreditar, né, você estando em um país, que se você procurar a justiça, ela pelo menos não vai te atrapalhar, né? E aqui você vê o contrário. Ora, se a matéria aqui, como você está vendo comigo, né, da Braskem, os advogados deles produzem um acordo, né, debaixo dos olhos do Ministério Público de Alagoas, a Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União, né, Ministério Público Federal e tudo mais, todos esses órgãos olhando para esse caso, né, em posse desse acordo, vendo o que é que os caras estão propondo, e eles permitem, o que é que significa isso? Significa que eu, você, todos nós, família brasileira, estamos entregues às baratas, é isso que significa. Você não tem nenhum direito, né, de dizer, olha, se acontecer uma porcaria dessa, né, e tomar uma repercussão dessa, porque esse assunto é falado até lá fora, longe do Brasil, é um assunto que já tomou a mídia internacional. Então você espera que pelo menos se acontecer uma situação dessa, vai ter o mínimo de justiça, né? Vai ter o mínimo de gente ali dizendo, olha, Braskem, agora vocês estão ferrados, vocês vão comer na medida. Não. Debaixo dos olhos de todo mundo, os caras ainda fazem contratos abusivos e todos esses órgãos que deveriam nos proteger, assinam embaixo. Então, meus irmãos, eu nem posso falar muita coisa, né, do que a gente realmente passa pela cabeça diante de um abuso desse, um absurdo desse, né? Porque, sinceramente, se é pra viver assim, meu irmão, pra que Estado, né? Pra que ter leis? Né? Aí vira selva, todo mundo faz o que quer, porque é o que tá acontecendo. E é terrível, meus irmãos. Pra encerrar aqui, ó, desde 2020, a Braskem propôs mais de 19 mil acordos aos moradores afetados, dos quais cerca de 18,5 mil foram aceitos no âmbito do Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação, criado pela empresa após acordo com os órgãos públicos. Então, eles estão diante de todos esses fatos, né? Para receber a compensação financeira da Braskem, um morador que permanecerá anônimo para evitar processos por violação de confidencialidade relatou que era necessário aceitar os termos, sem espaço para negociação. O montante da indenização corresponde ao valor do imóvel afetado, conforme a avaliação realizada por uma empresa contratada pela Braskem, acrescido de 40 mil por danos morais, muitas vezes insuficiente para a compra de uma moradia, né? Então é terrível aí, meu irmão, a situação é triste o que a gente tá vendo, né? O nosso povo sempre sofrendo, sempre passando por essas coisas e ainda assim, né? Não era pro Estado nem permitir que acontecesse esse tipo de coisa, era para eles zelarem, né? Deixar uma empresa tá escavacando ali os nossos alicerces, né? Não era nem para acontecer isso. Então, já que acontece, pelo menos quando der merda, com perdão da palavra, que se corrigisse, né? Que tentasse remediar, mas nem isso no Brasil fazem mais, né? Tá aí Brumadinho, né, como prova também, um belo exemplo que o Brasil virou o Bostil mesmo, né? Talvez sempre foi, nós é que não sabíamos, meus irmãos. O momento é difícil, né? Perder a fé jamais perderemos, porque servimos a um Deus das causas impossíveis e com ele ninguém pode. Não há ninguém que possa fazer nada, nem ninguém que possa fazer frente ao nosso Deus Todo-Poderoso. Porém, meus irmãos, é difícil, né, Deus intervir quando a própria população, né, querendo ou não, concorda com esse tipo de coisa, quando é omisso, quando apoia os mesmos corruptos. Para você ver as eleições aqui em Pernambuco, né? Eu acredito que em Alagoas a mesma coisa, mas aqui em Pernambuco foi notícia no Brasil inteiro, claro que distorcida, e as matérias eram o tradicionalismo na política pernambucana. Por quê? Porque todos os candidatos faziam parte de algum grupo, né, de alguma família que já foi ou estava, né, no poder. Não tinha ninguém de fora. Porque é assim que acontece, é o coronelismo. Duvido que Alagoas também não tenha sido a mesma coisa. Não acompanhei, né?
Mas eu tenho certeza porque isso é uma realidade do Nordeste inteiro, né? Então você vê, quando o povo acaba, né, levantando de casa e ir lá eleger o filhinho do mesmo corrupto, o netinho da mesma corrupta e por assim vai, o povo traz maldição para si mesmo, porque é bíblico. Meus irmãos, nada na Bíblia ali tá por acaso, tá escrito. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Provérbios 29:2. Né? Tá escrito, meu irmão. Você acha que Deus mandou a inspiração para os profetas para eles simplesmente... Não coloque isso aí que é uma coisa que a gente tá pensando aqui por acaso. Não, meu irmão. Tudo aquilo é para que fosse observado através dos séculos, como nós estamos fazendo agora. É uma realidade. Então, esses injustos estando aí no poder o tempo todo, o povo vai gemer demais. Pode se preparar. É disso a pior. E a gente já sente os efeitos disso agora, nesse exato momento. Então é uma situação terrível, né? É orar, né? Pedir a Deus mesmo, porque a justiça do homem com os homens que estão aí, ela está sendo muito difícil de ser feita, meus irmãos. Ainda mais, né? Se você tivesse, né? Nada é impossível, não. Se você tivesse nas ruas aí, o povo protestando, o povo realmente mostrando a sua indignação, né? Da forma correta, não é indo para quartel pedir a general que, como diz a música, né? Fica com o fundo na mão. Não é esses caras que estão mamando aí sem trabalhar, achando ótimo a situação. Não é pedindo a esses caras. Era o povo mesmo exigindo o seu direito, né? Agora união, não é meia dúzia de gato pingado aqui, ou uma classe aqui e a outra não. Tinha que ser todo mundo, consenso, né? Mas não tem isso. Muito pelo contrário, você tem uma mídia manipuladora e, querendo ou não, se você observar aí hoje, né? Graças à pressão que eles fizeram, os canais de mídia estão crescendo muito, repórteres, né? Pessoas influentes da grande mídia estão vindo aqui hoje, tomando literalmente esse espaço. Até porque, como a gente já sabe, o algoritmo favorece muito eles, né? Através de pressão, inclusive de lei. Não, vocês têm que dar prioridade à informação segura. Informação segura é essa informação manipulada que sempre teve na mídia, que você, né, começou a abandonar a sua televisão para ver numa tela de celular pequenininha, forçando a vista, porque pelo menos aqui você ouviu alguma verdade de pessoas como você, né? Só que por força de lei acharam ruim, vieram e estão conseguindo o seu objetivo, né? Fazer o que, meus irmãos? Enquanto tiver o espaço, estaremos aqui. Estamos na torcidas e compadecidos com o problema dos nossos irmãos. É orar por todo o povo de Maceió, por todo o povo de Alagoas, para que Deus mude essa realidade, meus irmãos, e que a justiça seja feita, né? Então é isso, meus irmãos. Vou encerrando por aqui. Agradeço mais uma vez a tua presença aqui no canal. Fiquem com Deus. Um abraço forte em cada um de vocês e fui!